Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, para quem não me conhece. Eu apresento todas as terças-feiras às 20h30 o programa Leis do Sucesso, que nada mais é do que esclarecimentos. A gente procura assim, sanar algumas dúvidas dos ouvintes, principalmente na legislação previdenciária, que é bem complicada e muita gente às vezes acaba se prejudicando por não saber de alguns detalhes. Então, é isso que visa o programa, auxiliar as pessoas, né, a obter assim, o melhor tipo de benefício possível. Então, para começar, eu vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. Facebook, Leis do Sucesso. Se você quiser assistir algum programa que eu fiz aqui pela Mundial, basta você acessar o YouTube e digitar Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos vídeos que eu já gravei aqui pela Mundial. E se você quiser acessar o site do escritório, é o www.ragosta.jur.adv.br. E se você tiver alguma dúvida, né, alguma questão assim simples de ser sanada, você manda um e-mail no tatiana.r@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r@uol.com.br. Bom, hoje a gente vai continuar o assunto que a gente estava falando semana passada, que é referente o quê? Ao CNIS, né? Que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é onde contém todas as informações do cidadão perante ao INSS. Então, lá tem o seu nome, tem o nome da sua mãe, tem o seu CPF, tem todas as contribuições, todo o período que você trabalhou. Pelo menos deveria ter. Muitos casos tem informações erradas que precisam ser corrigidas. Mas tem um período que você trabalhou, o lugar que você trabalhou, o salário que você recebia, ou no caso de contribuinte individual, quanto você pagou para o INSS. Ou seja, lá tem muita informação sua que serve como prova plena para o INSS. Então, se você tiver o seu CNIS em ordem, você não precisa levar mais nenhum tipo de documento ao se aposentar. Então, se lá contém todas as relações, todos os seus vínculos empregatícios, tá tudo direitinho, você não precisa levar a carteira de trabalho, você não precisa levar os carnês de recolhimento, você não precisa levar nada. Por quê? Porque o CNIS ele é uma prova plena. Os dados constantes no CNIS, relativos a vínculos, remunerações, contribuições, valem como prova de filiação à Previdência Social, relação de emprego, tempo de serviço ou de contribuição e salário de contribuição. Salvo se comprovado erro ou fraude, aí sim a pessoa vai ter que comprovar o que está no CNIS. Então, mas se tiver tudo bem, se não tiver nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de pedido de comprovação, aqueles dados do CNIS são, assim, prova plena, tá? Aí não tem nem discussão. Muitas vezes, assim, a marcação que é mais comum de se achar no CNIS é o PEXT, que é o vínculo extemporâneo, né? Então, é necessário fazer comprovação daquele período. Aí você vai me falar, tudo bem, mas o que seria um vínculo extemporâneo? Então, vamos lá. A extemporaneidade ocorre quando o empregador, ele informa fora do prazo. Então, você entrou na empresa em 90. E está trabalhando. Em 95, o empregador resolve informar que você é empregado, que você está trabalhando e paga juros, multa, enfim. Mas só em 95 ele faz essa informação. Então, provavelmente, na hora que você for se aposentar,
vai aparecer esse PEXT. Do lado vai aparecer o nome da empresa, a data de admissão, a data de saída e na última fileira vai aparecer o PEXT, que nada mais é do que esse vínculo fora do prazo, tá? Existe no INSS o monitoramento operacional de benefícios, ou seja, então ele faz revisões junto à DataPrev, que é o sistema, né, o sistema de computadorizado do INSS, a TI do INSS. Então, ele faz revisões junto à DataPrev e verifica, vamos supor, 45 mil benefícios foram concedidos com vínculo extemporâneos. E o INSS, ele tem 10 anos para revisar um benefício. Então, se ele te deu um benefício em 93, tá? Até 2003 ele não se manifestou. Em 2004 ele achou um erro, então ele tinha só até 2003 para achar aquele erro. Passou disso, o INSS tem que engolir o erro e deixar, não tem mais como rever aquele benefício. Outro fato que ocorre muito são dados divergentes no CNIS. Então, ou seja, dados diferentes. A pessoa tem um CPF, aparece outro. Então, você precisa comprovar esses dados divergentes ou que estão fora do prazo, né? Então, vai caber ao segurado fazer essa comprovação. Então, normalmente, isso acontece na hora que você vai pedir o benefício. Aí, a pessoa do INSS, o atendente, ele vai fazer uma carta de exigência e ele vai pedir para você comprovar aquele período na hora que você for pedir a sua aposentadoria. Então, você vai precisar fazer a correção, o segurado vai apresentar o documento que trabalhou, vamos supor, uma carta de exigência onde consta que a pessoa trabalhou de 1/1 de 75 ou a 31/12 de 87. Quando, na realidade, o segurado trabalhou até 16 de março, e não até dezembro de 87. Ele trabalhou até 16 de março de 88. Então, ele vai fazer a correção, ele vai precisar apresentar o documento que ele trabalhou até março. E aí vai ser feita a retificação e contar o tempo para aposentadoria, porque se não fizer essa retificação no CNIS, vai contar como dezembro de 87. Então, a pessoa vai perder, na realidade, 3 meses. Então, por isso, é importante verificar e arrumar o CNIS quando ele está com problema, consertar, né, o CNIS para a pessoa acabar não perdendo tempo de serviço. Quando não tem nenhuma marca, não há necessidade de comprovar aquele tempo de serviço. A carteira de trabalho, ela comprova o vínculo e também a remuneração. Então, vamos supor, se no CNIS consta um emprego, mas não consta o valor do salário, o vínculo vai ser garantido, vai ser computado. Então, ou seja, vai somar no tempo de serviço. Só que o INSS vai presumir que a pessoa recebeu o salário mínimo, que é o piso. Então, no caso, hoje, o valor é de 788. Então, se tem o vínculo na carteira, mas não tem o valor do salário, o INSS aceitando, ele vai só computar como tempo de contribuição, mas os salários serão considerados os salários mínimos. A não ser que a pessoa tenha prova, como olerite, algum outro documento que comprove o valor, que o valor é acima do salário mínimo, tá? Então, o segurado tem que comprovar que a remuneração foi outra e não o salário mínimo. O órgão público tem o dever de fiscalizar. Se o segurado trabalhou, pouco importa se houve ou não o recolhimento. O devedor vai ser sempre o empregador. O segurado terá aquele tempo computado para fins de benefícios. Muitas vezes a gente tem um caso de um cliente que ele tomou um tiro e ficou paraplégico. Quando ele foi pedir o benefício no INSS, foi negado o benefício porque a empresa não recolhia o INSS, apesar de descontar, dele ter olerite com desconto e tudo mais, a empresa não fez o recolhimento do INSS. E o INSS, por sua vez, não aceitou
e não concedeu o benefício. Aí a gente precisou ingressar em juízo com uma ação requerendo os atrasados e que fosse concedida a aposentadoria por invalidez, porque aquele emprego que ele tinha, aquela atividade que ele exercia, ele não poderia mais exercer uma vez que ele estava paraplégico. E foi concedido como, claro, porque o empregador que tem o dever de pagar, o INSS tem o dever de fiscalizar. Se o INSS não fiscaliza, pouco importa se foi pago ou não. A pessoa tem direito ao benefício, sim. Se você estiver sofrendo algum tipo de sanção do INSS dizendo que seu empregador não pagou e você tem provas de que você trabalhou, você tem carteira assinada, você tem direito, sim. Basta procurar a justiça. Primeiro você vai no INSS, não concedeu, procura a justiça. Assim como, muitas vezes, o INSS concede o benefício e depois cancela o benefício dizendo que foi por erro e quer cobrar o valor que foi pago. Também não cabe. Se é erro, se a pessoa não contribuiu, não houve fraude, não houve dolo, a pessoa não contribuiu para o INSS errar, ela não tem que pagar aquele valor para o INSS, aquele valor é cancelado. Tá? Existem inúmeras ações nesse sentido, onde a gente consegue cancelar o valor cobrado do indivíduo. Seja descontado em aposentadoria, seja valor que a pessoa recebeu benefício, depois foi cancelado, e o INSS quer escrever o nome da pessoa, quer negativar, não pode, tá? Aí basta ingressar em juízo para você cancelar essa cobrança. Bom, vou deixar os meus contatos, para quem não conseguiu anotar no começo, meu telefone é o 3439-8585, repetindo, 3439-8585, o Facebook Leis do Sucesso, onde é postado todos os programas. Para quem não tem Facebook, basta abrir o YouTube e digitar lá Tatiana Ragosta, que você vai ter acesso aos programas. Você também pode mandar um e-mail com alguma dúvida simples, que eu responderei com todo prazer no tatiana.r de rainha, .m de maria, @uol.com.br. Ou você também pode mandar através do site a tua dúvida. Você entra lá no site, tem um Fale Conosco, você no www.ragosta.jur.adv.br. E aí você manda a sua dúvida, ou então você liga e marca uma reunião para que a gente possa conversar. A pessoa vai te dar os dados, o endereço e etc. Bom, a DataPrev nada mais é do que um TI, tá? É o sistema de computador do INSS, que está vinculado ao Ministério da Previdência e não ao INSS, como muita gente pensa. Às vezes fala, o DataPrev é do INSS. Não, é do Ministério da Previdência. A primeira tela do CNIS vai ser a sequência de vínculos e sua origem. Por exemplo, XPTO informa se é de empresa ou se é de contribuinte individual, ou ainda se é de facultativo. Vai ter a data de início e a data do fim do vínculo. Esse período é o tempo de serviço que vai ser considerado na hora da pessoa se aposentar. Ainda na primeira página, consta o tipo de vínculo, se é CLT, se é contribuinte individual. E na última coluna, onde constam os indicadores que eu vou verificar se há ou não necessidade de comprovar aquele tempo de trabalho. Então, no CNIS tem a tela de resumo de vínculos e atividades, quando você quer somente contar o tempo de contribuição. Então, você quer só o tempo de contribuição, você pede para a pessoa o CNIS, né, a tela de resumo de vínculos e atividades. Eu normalmente peço para todas as pessoas, para todos os clientes, solicitarem o CNIS completo, porque vem o tempo e a relação de salários, onde você pode verificar lá, muitas vezes, um período você contribuiu com valor bem maior do que consta lá.
Então, normalmente eu peço para as pessoas, eu falo, olha, verifica, peça o CNIS completo, porque a gente já verifica tudo, verifica o que saiu, se saiu o salário menor, se está faltando salário. Já que você vai fazer, já faz completo, né? Já pede completo. Bom, e como eu estava falando, então tem algumas siglas que vêm no final do CNIS. Então, tem uma que vem, por exemplo, PREC-menor-MIN, que significa que o recolhimento do segurado é inferior ao salário mínimo. Então, quando a pessoa, isso é muito, muito, muito comum, assim, muito CNIS que eu vejo acontece isso, a pessoa vai recolher sobre o salário mínimo, acaba fazendo a conta errada e acaba recolhendo abaixo do salário mínimo. Então, o que acontece? Não será utilizado esse período, salvo se o segurado pagar a diferença até chegar no salário mínimo. Então, gente, tome cuidado, faça a conta, refaça, porque muita gente acaba pagando menos e depois tem que pagar toda a diferença durante anos e acaba, às vezes, até sendo inviável para a pessoa. Então, quando for recolher, toma cuidado, vê direitinho o número do PIS, do NIT, veja direitinho o valor, se é 20%, faça a conta, 11%, 5%, faz direitinho, porque se você recolher a menos, aquele período não vai ser contado, tá? Ao menos que você pague a diferença e não vai sair barato, depois de 4, 5 anos vai sair bem carinho. Uma outra marca que costuma ter, por exemplo, o e-mail, indica que a contribuição da competência foi recolhida com o código MEI. Então, microempreendedor individual. Aí acaba saindo esse e-mail. Uma outra é AXT-VI, que é acerto de vínculo extemporâneo indefinido. Então, quer dizer, se você for verificar, você vai ficar louco, não adianta você querer decorar todas as marcas, porque assim, por memorando, vai saindo cada vez mais marcas no CNIS. Então, não tenta decorar, porque você vai morrer louco. Então, você verifica e normalmente sai um indicador, o que significa aquela expressão, tá? Um outro que sai também é quando tem reclamação trabalhista. Muitas vezes o INSS não considera a reclamação trabalhista. Aí você, às vezes, precisa até ingressar com ação. Tem uma marca que é o IEAN25, que indica exposição a agentes nocivos no grupo de 25 anos. Que até 4 de 95 basta comprovar atividade para ser considerado período especial. Hoje em dia você precisa do PPP. Até 4 de 95 bastava comprovar a atividade que você exercia e esse período já era considerado período especial. Bom, além das situações já citadas, a gente tem outras que exigem a devida comprovação. Então, vamos supor, vínculos que não constem no CNIS, vínculos sem data final de encerramento, vínculo com registro diferente ao efetivamente trabalhado, vínculo com regime previdenciário errado, então, ou seja, aquela pessoa, ela trabalhou no cargo público e consta como se ela tivesse trabalhado vinculada ao INSS. Então, precisa arrumar isso. Vínculos originários de reclamatória trabalhista, você também vai ter que comprovar. Então, qual é o primeiro, assim, o melhor material para você comprovar a tempo? É a carteira de trabalho, tá? Só que a carteira de trabalho, primeira coisa que eles vão verificar é a numeração de páginas. Se faltar página, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela ficava pouco tempo numa empresa, então ela pegava e arrancava aquela página para não aparecer que ela ficou um mês na empresa. Porque tem aquela expressão que, você fica muito pouco tempo, suja a carteira. Então, a pessoa, já sujou minha carteira, pegava e arrancava a folha. Então, o que acontece?
isso daí aí já não vão considerar a tua carteira. Por quê? Porque a tua carteira foi rasurada, você arrancou uma página da carteira, então ela não pode ser mais considerada. Outra coisa também, nunca desmonte um carnê, tá? Porque o que pode acontecer é de não aceitarem o carnê por motivo de montagem. Então, porque assim, na hora de você tirar a cópia do carnê, você pega e desmonta o carnê e você põe várias páginas, principalmente tomem cuidado quando vocês forem em Xerox, que eles desmontam várias, já põem várias páginas na impressora, fecha lá, já tira a cópia, pronto, já sai 3, 4 de uma vez. Não pode. Por quê? Porque vamos supor, se você está no caso de NIT indeterminado, você vai comprovar aquele tempo que você recolheu, eles vão falar, mas espera aí, esse carnê foi mexido, esse carnê não está original, ele já foi desmontado. E o INSS pode acabar não aceitando esse período, tá? Se você já desmontou, não se desespere, mas assim, em alguns casos acaba acontecendo do INSS não aceitar. Vamos supor que outro que você precisa comprovar o tempo. Se existe um contrato de trabalho registrado com data de admissão e demissão antes da expedição da carteira. Então, vamos supor, você trabalhou de 78, né? A tua carteira de trabalho foi expedida em 78 e você trabalhou em 74. Então, nesse caso, essa carteira ela não vai servir como prova, porque como é que ela foi expedida em 78 e ela vai comprovar um trabalho de 74? Quer dizer, então, você vai ter que levar um contrato, a ficha de funcionário, você vai ter que levar uma série de outros documentos, menos a carteira. Se os contratos estão em ordem cronológica, então o que acontece? Muitos empregos são anotados e depois não servem para comprovar tempo. Exemplo, você trabalhou de 92 a 94, tá lá. De 95 a 97 na outra folha. E a última anotação é de 88 a 91, ou seja, o que tinha que estar primeiro está na última folha. Então, essa não vai tornar a carteira toda imprestável, mas você vai ter problema no vínculo que foi anotado fora da ordem, que nesse caso é de 88 a 91. Ele não vai ser considerado, então a tua carteira não vai servir como prova para esse vínculo, para os outros sim. Vamos supor que as anotações internas da carteira são contemporâneas. Então, vamos supor, FGTS, ele serve para subsidiar o contrato. Então, se não tem a saída, ou se está faltando alguma anotação, eles podem utilizar a anotação interna da carteira do FGTS para verificar alguma data, para verificar se foi pago, anotação de férias, anotação de mudança de salário, recolhimento de contribuição sindical, isso tudo ajuda a comprovar o seu vínculo. Se os contratos estão devidamente assinados pelo empregador, também vai verificar formas de comprovação. Declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada pelo seu responsável, acompanhada do original ou cópia autenticada da ficha de registro de empregados, onde conste o referido registro do trabalhador. Contrato individual de trabalho também serve para comprovar vínculo. Bom, gente, isso tudo é uma forma de ajudar vocês, né, a conseguirem a aposentadoria ou a conseguir maior tempo, né? Mas em caso de dúvidas, eu estou à disposição. Vou deixar meu telefone é o 3439 8585, 3439 8585. Você tem uma dúvida, quer mandar um e-mail? Tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Facebook, Leis do Sucesso. Você pode também entrar em contato através do site www.ragosta.jur.adv.br. Gente, foi um prazer ficar aqui com vocês, mas o nosso tempo é curto e já chegou no final. Mas semana que vem eu tô de volta com mais Leis do Sucesso. Uma semana abençoada, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite.